Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer para vocês a história da pistola que foi o modelo de serviço das Forças Armadas Soviéticas desde antes da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 1950, quando começou a ser substituída entre os militares pela pistola Makarov, que já tem vídeo aqui no canal. O material de hoje é sobre a pistola Tula Tokarev 33, conhecida mundialmente como TT-33 ou simplesmente Tokarev. Essa arma já foi usada oficialmente em mais de 50 países, e nos dias atuais ainda é vista sendo empregada entre os militares da Coreia do Norte e Bangladesh. O seu projeto tem características que geram debates até hoje, já que uma linha de raciocínio acha que a ideia da sua concepção foi bastante inteligente, e um outro lado afirma que, na verdade, o que os soviéticos fizeram foi totalmente errado e oportunista no sentido ruim. De qualquer forma, além de eu mostrar as informações sobre essa polêmica envolvendo os detalhes do projeto, vocês vão conhecer as origens, os dados técnicos básicos, detalhes históricos e muito mais. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esqueça de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da nossa arma de hoje começa no ano de 1930, quando o chamado Conselho Revolucionário Militar, que era a autoridade máxima soviética na questão militar na época, definiu que havia chegado o momento de criar uma competição para testar algumas armas curtas para encontrar uma substituta para o revólver Nagant M1895, usado pelas tropas do país há 35 anos e que já vinha ficando obsoleta diante do crescente surgimento e uso das pistolas em todo o planeta. Em janeiro de 1931, um dos modelos concorrentes criados pelo designer de armas soviético Fedor Vassilievich Tokarev começou a se destacar, e o Conselho Militar encomendou 1000 unidades para que fossem testadas de forma mais detalhada. Ainda naquele mesmo ano, os protótipos tiveram a análise finalizada positivamente, e a pistola foi adotada, sendo batizada como TT-30. Essas duas letras T significam Tula, que é o nome da cidade e da empresa estatal que fabricava a arma, e Tokarev, que era o sobrenome do criador do novo armamento secundário dos soviéticos. Antes mesmo do lote inicial ser todo entregue, algumas mudanças começaram a ser implementadas na TT-30, fazendo com que a arma fosse produzida de forma mais veloz e barata. No ano de 1933, o modelo final foi definido e batizado como TT-33. Como o ritmo de produção, mesmo depois de ter sido otimizado, ainda não era tão massivo, as primeiras remessas da Tokarev eram designadas somente aos oficiais comandantes, e em seguida foram gradativamente sendo entregues às patentes inferiores. Entretanto, quando a União Soviética foi atacada pelos alemães em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial, a produção da pistola acelerou drasticamente, recebendo um reforço no ano seguinte das fabricantes Ijeski e Degtyaryov. Desde 1931 até o final da guerra, estima-se que 1.330.000 unidades foram produzidas. Mesmo com essa quantidade bastante expressiva de exemplares construídos, a TT-33 não conseguiu cumprir o seu objetivo inicial, que era o de substituir o revólver Nagant, e desse modo, as duas armas lutaram lado a lado durante todo o conflito global. Em 1945, o revólver parou de ser fabricado oficialmente no país, e a produção da Tokarev se encerrou no ano de 1956. Só que desde 1951, outra pistola bastante famosa já vinha substituindo aos poucos essas duas armas secundárias. Chegava a vez da pistola Makarov ser o novo armamento oficial dos soviéticos a partir daquele momento, onde a prioridade dessa vez era por uma arma secundária mais compacta, leve e com um recuo mais controlável, mesmo que ainda não houvesse uma maior capacidade de cartuchos, que no caso dessa nova arma era do calibre 9x18mm Makarov. Inclusive já existe um vídeo sobre essa pistola aqui no canal e eu tô deixando o link dele no primeiro comentário fixado para vocês darem uma olhada depois que esse material aqui acabar, ok? As características básicas do projeto de uma TT-33 Tokarev são as seguintes. O seu sistema de ação é do tipo blowback atrasado, com trancamento da culatra. O seu cano se desloca no sistema de recuo curto e é basculante. O seu gatilho funciona somente na ação simples, e a arma não possui trava de segurança, ou seja, o operador só podia portá-la com a câmara vazia, ou então teria que correr o risco de receber um disparo acidental por estar com a câmera carregada e a arma engatilhada sem nenhum tipo de mecanismo efetivo para impedir o acionamento involuntário do gatilho. Ao mesmo tempo que isso gerava muitas reclamações, por motivos óbvios, agilizava o processo de produção da arma e, pelo que parecia, os militares preferiram priorizar a velocidade na construção no lugar do aumento na segurança da operação com a câmara carregada.
Essa parte no projeto da arma só começou a ser corrigida quando se iniciaram as exportações para os Estados Unidos, onde era instalada uma trava de segurança manual que variava de posição e design de acordo com cada importador que fazia a operação. Em relação à empunhadura do gatilho, também surgiram algumas reclamações sobre a ergonomia da arma, com muitos operadores afirmando que ela não se encaixava bem na mão por causa do ângulo ligeiramente vertical que a empunhadura tinha. Por fim, um dos pontos que mais chamam a atenção nesse projeto é o cartucho usado, que é o poderoso 762x25mm Tokarev. Ele não foi criado do zero, e a base da sua concepção vem do cartucho alemão 763x25mm Mauser, usado na pistola Mauser C96, que também já tem vídeo aqui no canal. Nas décadas seguintes, mais especificamente depois do término da produção da TT-33, como ela se mostrou bastante robusta, inclusive no que se refere à sua pressão de funcionamento, começaram a ser feitas conversões em vários exemplares para um calibre mais potente ainda, que foi o 38 Super Alto. Em meados da década de 1990, outro cartucho igualmente forte passou a fazer parte dessa alteração, que foi o 9x23mm Winchester. Ao mesmo tempo que isso aumentava o poder de destruição das Tokarev, também fazia com que o seu valor de colecionismo caísse drasticamente. Afinal, essas modificações no calibre não eram feitas na fábrica, reduzindo a originalidade dessas pistolas. Durante a sua existência, a TT-33 não teve modelos variantes. O único momento de ajuste no projeto da arma foi aquele que aconteceu na sua fase de testes em 1931. Ainda assim, muitos países fizeram cópias dessa pistola, já que ela ficou bem famosa durante e logo após a Segunda Guerra Mundial pela sua boa performance em combate. Os países que fazem ou já fizeram clones da arma, com algumas mínimas alterações em cada um deles, são a Coreia do Norte, Hungria, Polônia, China, Paquistão, Vietnã, Romênia e Iugoslávia. Certo, agora vamos falar a respeito dessa discussão envolvendo a criação da arma. Acredito que alguns de vocês perceberam que a aparência externa dela é extremamente parecida com a da pistola belga-americana FN Model 1903, não é verdade? Além disso, daqui a pouco, quando eu mostrar o funcionamento da Tokarev, vai ficar bem visível que o mecanismo de acionamento do gatilho também foi copiado da Model 1903. Para aumentar ainda mais a discussão, os soviéticos copiaram os elementos de outra pistola bastante conhecida, a Colt M1911. As partes referentes ao trancamento da culatra, basculamento e embuchamento do cano são muito parecidas com as aplicadas na pistola americana. Provavelmente alguns de vocês estejam se perguntando por que essas armas serviram de base para um projeto soviético que foi iniciado num período fora de grandes conflitos. O grande segredo nessa história, meus amigos, é que Fedor Tokarev pensou em fazer essa junção de duas armas consagradas e confiáveis para vencer a competição de 1930, porque os militares do, então na época, Império Russo já haviam usado essas pistolas no fronte durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, eram armamentos que eles já sabiam que tinham mecanismos confiáveis e, portanto, eram bem aceitos pelas tropas. Obviamente, o Conselho Revolucionário Militar notou essa semelhança gritante, mas vendo que a arma entregava bons resultados em precisão e resistência, a aceitaram sem nenhuma relutância. A outra questão é, o que as armas da FN e da Colt estavam fazendo nas mãos dos russos na Primeira Guerra Mundial? Naquela época, pessoal, o Império Russo não tinha capacidade fabril suficiente para colocar em campo todas as armas curtas necessárias para os seus soldados. A solução encontrada era simplesmente comprar pistolas e revólveres de todas as fábricas que estivessem dispostas a vender ao Império. Os militares conseguiram abastecer suas fileiras com armas vindas do Japão, França, Itália, Estados Unidos e até mesmo com modelos capturados de países inimigos, como o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Como era de se esperar, um verdadeiro caos logístico se instaurou nas Forças Armadas. Afinal, era necessário estocar munições de vários calibres diferentes, armazenar peças de reposição, identificar quais tropas estavam usando quais armas e fazer a distribuição correta disso tudo no meio de um conflito global. Agora ficou mais fácil entender por que o Conselho Militar Soviético buscava tanto a adoção de uma arma padronizada para as suas fileiras, não é verdade? Acredito que alguns de vocês estejam curiosos para saber como é o som de uma Tokarev disparando o calibre 762x25mm, então ouçam aí. Agora é hora de vocês darem uma olhada no funcionamento interno de uma TT-33, e conforme eu falei mais cedo, vai ficar fácil perceber a semelhança dos seus mecanismos com os da Colt M1911. Acompanhem só.
Quando o gatilho é apertado, a sua barra faz o cão se desconectar e a mola interna do cão faz com que ele rotacione na direção do pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. Nessa hora, a detonação do disparo gera uma força que simultaneamente empurra o ferrolho para trás, trazendo o cano junto por alguns milímetros. O cano se destranca da face interna do ferrolho e inclina levemente, enquanto o recuo do ferrolho rearma o cão para o próximo disparo e extrai o estojo disparado para ser ejetado. Essa movimentação é absorvida pela mola recuperadora que fica apoiada na bucha do cano, e mesmo com a inclinação leve dele, esse encolhimento da mola não é prejudicado. No final do curso do ferrolho, o estojo é ejetado e a mola recuperadora expande novamente, trazendo o ferrolho para frente, que no caminho pega um novo cartucho no carregador e o coloca na culatra, levando o cano para sua posição de repouso devidamente trancado e finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, vocês vão conhecer as informações do modelo TT-33 na sua versão original de fábrica, até porque, conforme eu falei mais cedo, essa arma não teve modelos variantes fabricados pela estatal Tula Arsenal. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado é de 854 gramas, o comprimento total da arma é de 19,4 centímetros, o comprimento do cano é de 4,6 polegadas, o calibre padrão do cartucho usado é o 7,62 por 25mm Tokarev. A capacidade do carregador é de 8 cartuchos, sendo ele monofilar. A velocidade dos projéteis é de 450 metros por segundo, garantindo uma excelente trajetória retilínea. O alcance operacional é de 50 metros e o alcance máximo é de 190 metros, mas com a precisão totalmente prejudicada, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!